Olá, sejam bem-vindos a mais um no Covil do Off Game. E hoje nós vamos fazer análise e palpites dos jogos da data FIFA. Para começar, nós vamos ter aqui dois jogos de Champions League, Wolfsburg e Barcelona contra Manchester City e Chelsea. E depois nós vamos ter aqui confrontos de seleção, Brasil e Colômbia, Itália e Alemanha. E claro, para falar sobre as análises desses jogos, o CX vai falar com vocês. Sejam bem-vindos, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Semana começando. Espero que o final de semana tenha sido super proveitoso. Todo mundo tenha tido muitas vitórias. E agora vamos começar essa segunda-feira, que é uma segunda-feira bem especial, que é uma segunda-feira de entrada de data FIFA. No momento a gente sabe, a gente está em trânsito. Trânsito quer dizer que as seleções, os jogadores estão se movendo dos seus clubes para as suas seleções, então a gente tem uns diazinhos de folga, abre aspas, né, para que isso aconteça. Mas a vida não para, o futebol não para, a gente vai aqui fazer a análise dos grandes jogos que a gente tem para essa primeira parte da semana de data FIFA, essa primeira perna da semana de data FIFA. E a gente vai falar aqui resumidamente para vocês sobre a Champions League feminina, que começa a fase de quartas de final nessa semana. Fase muito importante. A Champions feminina, a fase de quartas de final. A gente vai destacar aqui duas partidas para começar a conversa. A gente vai destacar a visita do Barcelona à Alemanha para pegar o Wolfsburg e o grande clássico inglês envolvendo Manchester City e Chelsea. Além disso, a gente vai falar sobre dois jogos de seleções que acontecem já mais no final, na quinta-feira, no final dessa primeira perna da semana. O jogo de eliminatórias da Copa do Mundo para a América do Sul, o jogo do Brasil, que enfrenta a Colômbia em casa, e o grande jogo Itália e Alemanha pelas quartas de final da Nations League. Então vamos lá, vamos começar a falar pela Champions League feminina, onde Wolfsburg e Barcelona fazem o primeiro jogo na quarta-feira e a Manchester City e Chelsea fazem o segundo jogo. Curioso aqui para essa primeira perna é que ambos, Barcelona e Chelsea, têm mais time, ambos lideram as suas ligas. O Chelsea é líder da Liga Feminina na Inglaterra, o Barcelona é líder da Liga Feminina Espanhola. Então, ambos os líderes de liga são times mais fortes, porém, tem um retrospecto assustador contra essas equipes que eles vão enfrentar nesta fase de Champions. O Barcelona já foi à Alemanha enfrentar o Wolfsburg três vezes, e saiu as três vezes de lá sem marcar um gol sequer. Então isso é um ponto muito importante, obviamente. Apesar disso que eu falei, é impossível não tratar o Barcelona como favorito. O Barcelona é o líder as meninas são líderes do Campeonato Espanhol. As meninas têm 93 gols marcados em 22 partidas. É um ataque espetacular. É o ataque mais destruidor do mundo hoje, esse ataque do Barcelona. Porém, na Alemanha, historicamente não funciona. Foram três visitas ao Wolfsburg, com três derrotas e três vezes sem marcar gols. Óbvio que isso não quer dizer que eu não vou tratar o Barcelona como favorito nesse jogo, eu vou tratar o Barcelona como favorito, mas eu não vou tratar o Barcelona como um favorito extremo. Eu vou tratar o Barcelona apenas como um favorito nesta partida contra o Wolfsburg. Afinal de contas, já foi tratado como favorito outras vezes e até hoje está devendo um golzinho. Então, para quem gosta de torcer contra a história aí, né? O, o Wolfsburg nunca sofreu um gol do Barcelona jogando em casa,
quem sabe é dessa vez, não é verdade? Então, aqui, primeiro jogo entre Wolfsburg e Barcelona, sem perder muito tempo, sem gastar muita saliva, isso aqui é Barcelona favorito, porém, o ponto aqui não é se o Barcelona é favorito. O ponto aqui é que tipo de favorito é o Barcelona nesse jogo. Para mim, é apenas favorito. Ele não é super favorito, ele não é extremamente favorito, ele não é incrivelmente favorito, ele é só favorito. Por quê? Porque a gente tem um histórico muito ruim do Barcelona contra o Wolfsburg. Tá? O Wolfsburg é o terceiro colocado do campeonato alemão e as meninas têm uma boa defesa. É um time de boa defesa, toma poucos gols. Vamos ver como é que o Barcelona vai lidar com isso. Esse time do Barcelona, com essa pompa toda aí, já foi a Manchester nesta Champions League também e perdeu para o Manchester City por 2-0. Então, não é uma equipe imbatível, é uma equipe que pode sofrer as suas derrotas, sim. No segundo jogo aí, a gente já tem um clássico inglês, Manchester City e Chelsea, como eu falei. O Chelsea é o líder do campeonato inglês feminino, um time de ótimo ataque, defesa maravilhosa, a melhor defesa da Inglaterra. Enfrenta um Manchester City que também tem um ataque bem interessante, muito bom o ataque do City, mas o City peca um pouquinho na defesa. A defesa do Manchester City toma bem mais gols que o Chelsea. Apesar disso, este Manchester City jogando em casa vai muito bem, obrigado, na Champions League, muito dominante, vencendo inclusive o Barcelona. Porém, quando a gente traz isso para um confronto direto, a gente encontra o quê? Nunca se enfrentaram pela Champions League, vai ser a primeira vez que Manchester City e Chelsea vão se enfrentar pela Champions League, e o mais interessante é que, confirmando aquilo que a gente disse sobre o Manchester City em relação à Champions League, confirmando o que a gente disse do Manchester City contra o Barcelona, aquela vitória por 2-0, apesar de nunca terem se enfrentado pela Champions League, obviamente Manchester City e Chelsea já se enfrentaram várias vezes pelo campeonato inglês, e lá são 76 partidas com mandos do Manchester City, e o Chelsea venceu apenas 21 vezes. Sim, o Chelsea é mais time, é o líder do campeonato, tem a vantagem de decidir em casa na Champions, mas eu não vou tratar o Chelsea como grande favorito do jogo, não. Esse primeiro jogo aqui eu vou deixar o Chelsea ligeiramente favorito. E ligeiramente favorito quer dizer o quê? Tomem muito cuidado com esse jogo do Chelsea. Porque o Manchester City tem todas as condições de ganhar também. Tá? Lá no jogo do Barcelona é um pouco diferente. Lá no jogo do Barcelona, talvez o Wolfsburg não tenha tanta condição hoje de vencer o Barcelona, mas historicamente é um jogo que o Barcelona tem muitos problemas, e então ficar de olho ali também. Resumindo, Champions League feminina com duas partidas na quarta-feira, ambos favoritos jogando fora de casa, e ambos os favoritos, apesar de serem melhores times e líderes de liga, são favoritos nas partidas, porém não justifica nenhum dos dois ser super favorito. São favoritos leves, favoritos ligeiros favoritos, mas não são grandes favoritos no jogo, não. Aí, nem o Chelsea contra o Manchester City, nem o Barcelona contra o Wolfsburg. Mas é isso. Vamos agora pegar o nosso meio de transporte, a nossa caroninha. Vamos abandonar as meninas, deixar a Champions League feminina para trás e vamos conversar um pouquinho sobre os meninos, os garotinhos, os homenzinhos. Vamos falar um pouquinho deles, porque aqui tem dois grandes jogos. Um pela eliminatória da América do Sul e outro pelas quartas de final da Nations League. E se eu disse que tinha muita coisa histórica para torcer contra lá
lá nos jogos femininos, o Barcelona nunca fez gol no Wolfsburg, quem sabe é hoje. O, o Chelsea tem problemas para ganhar do Manchester City quando joga em Manchester. Quem sabe dessa vez o Chelsea arrebenta. Quer dizer, tem muita coisa para torcer contra a história lá no feminino. Mas aqui no masculino não é que tem pouca coisa, não. Tem coisa demais. Para quem gosta de torcer contra a história, para quem gosta de assistir alguma coisa de diferente, a gente tem aqui jogos de super-homens contra kryptonitas. É mais ou menos isso daí. E quem são os super-homens? Os super-homens são a Colômbia e a Alemanha. E quem são as kryptonitas? O Brasil e a Itália. Por quê? O Brasil é o verdadeiro terror da vida da Colômbia. A Colômbia visitou o Brasil em eliminatórias da Copa do Mundo 7 vezes e nunca saiu com uma vitória daqui. São 5 vitórias do Brasil, 2 empates. Não, a Colômbia nunca veio ao Brasil e saiu daqui com uma vitória. Então, quando vem na tabela, a Colômbia precisa ir ao Brasil, provavelmente os colombianos não ficam muito felizes com isso. Não é uma coisa muito agradável para eles. Quando a gente puxa aqui o histórico recente para Brasil e Colômbia, é importante sempre mencionar: o Brasil não tem o Neymar nesse jogo, nos últimos confrontos aqui, apesar do último confronto ter tido 1-1, a Colômbia conseguiu empatar 2 vezes aqui no Brasil, nos últimos 5 confrontos. É importante dizer que a Colômbia só tem uma vitória contra o Brasil nos últimos 10 jogos, exatamente no único jogo que o Brasil não marcou gol. Então, depois de marcar gols, se o Brasil marcar um gol que seja, a Colômbia não tem nenhuma vitória contra o Brasil. Ela não vai vir, ela não vai ter aqui nenhuma vitória contra o Brasil em jogos ambas marcam. Então, Colômbia entra com vários fantasmas para brilhar nesse jogo. O primeiro de nunca ter vencido no Brasil, o segundo nunca vencer o Brasil depois do Brasil marcar o gol. Então, é praticamente uma condenação à Colômbia. Tomou um gol do Brasil dentro do Brasil, acabou a vida. Dali eles não ganham mais. Eles arrumam um ou outro empate, e é importante, eles têm um empate de 2-2, importante, e 1-1 no último jogo, são dois resultados interessantes para a Colômbia, mas com o Brasil marcando gols, nunca venceram, além de nunca ter vencido o Brasil em um jogo de eliminatória da Copa jogando no Brasil. Então, não há, dito isso daqui, mesmo sem Neymar, assim, não tem outra maneira de lidar com esse jogo aqui a não ser que seja como um favoritismo do Brasil. E se o Brasil marcar um gol, aí a Colômbia não só vai precisar, se estiver perdendo, vai precisar ganhar, né? Se o Brasil abrir o placar, fizer o primeiro gol, a Colômbia não só vai precisar ganhar, como vai precisar pela primeira vez na história vencer o Brasil em uma partida que o Brasil marca gols jogando aqui dentro. Olha que isso é de muito tempo, hein, Colômbia? Desde 1945, onde existe o último registro aqui. De lá para cá, nunca a Colômbia venceu com gol no Brasil. Mas se vocês acham que a situação da Colômbia está difícil, e apesar de estar difícil, é fácil de acreditar, que a gente está falando do Brasil, jogando em casa, a Colômbia não ganha do Brasil aqui, está tudo bem. O mais surreal é o que acontece entre Itália e Alemanha. Super toda incrível, poderosa Alemanha enfrentando a Itália. Vamos começar pelos confrontos entre essas equipes em território italiano. Jogando na Itália são 14 partidas, das quais a Alemanha venceu só 3 vezes. Então, quando a Alemanha joga contra a Itália na Itália, é um grande pesadelo para a Alemanha. Pesadelo total. Mas o maior pesadelo da Alemanha não mora aí, não. A coisa ainda está boa para a Alemanha. Eu acabei de falar aqui em 14 confrontos. Ela venceu a Itália 3 vezes, está de ótimo tamanho para a Alemanha. Por quê? Porque se a gente for levar em conta partidas oficiais,
A Alemanha, anotem bem isso, em partidas oficiais, em campo neutro ou com mando da Itália, aqui eu não estou contando os mandos da Alemanha, mas em campo neutro ou com mandos da Itália, Nations League foram disputadas, Eurocopas foram disputadas, Copas do Mundo foram disputadas. A Alemanha nunca venceu a Itália. Então a Alemanha vai em busca de quebrar esse fator histórico importantíssimo. Nunca venceu a Itália na Copa do Mundo, nunca venceu a Itália na Eurocopa, nunca venceu a Itália na Nations League jogando na Itália. Então está aí o grande desafio para a Alemanha, que vai ter que enfrentar os seus fantasmas nessa partida e conseguir ou tentar conseguir a primeira vitória na história contra a Itália, ou em campo neutro, ou com a Itália mandante. E, mais importante, óbvio, vai tentar vencer a Itália em uma competição oficial fora da Alemanha pela primeira vez. Talvez as pessoas se surpreendam com esse histórico aqui entre a Alemanha e a Itália, mas é a grande verdade entre eles. As últimas partidas em campo neutro ou com mando da Itália, para o bem da Alemanha, registraram 3 empates, mas a Alemanha, obviamente, não venceu nenhum dos últimos 5 confrontos, com direito a uma goleada da Itália por 4-1 no meio dessa confusão toda. Aliás, a Alemanha sofrer 4 gols da Itália não aconteceu só uma vez, não, aconteceu 2 vezes. Então, é um confronto muito, muito, muito ruim, é um matchup terrível para a Alemanha e vai tentar fazer história nesse jogo contra a Itália. Fazendo um resumão aqui, então, lá na Champions Feminina, Barcelona e Chelsea são favoritos, porém são favoritos que, historicamente, jogando fora de casa contra esses adversários que eles têm, eles não têm vantagem nenhuma. E depois você tem 2 jogos de seleção, onde Brasil e Itália dominam por muito, não dominam por pouco, não, dominam por muito Colômbia e Alemanha, já. É, muito bom a data FIFA. Muita gente pensa, nossa, não vamos ter muitos jogos para fazer. Tem sim, tem bastante jogos, jogos muito bons. E agora aqui, depois dessa análise maravilhosa, vou falar sobre as entradinhas que a gente faz aqui, os palpites para esses jogos, baseado nas análises, né? Então, para começar aqui, a gente tem uma quadra, a odd dessa quadra é 2,70. Lembrando que vocês nem precisam copiar, nem precisam fazer e nem precisa ser uma quadra, né? Então, aqui, para o Barcelona, a gente puxou um handicap 0. Vem numa odd aí de 1,13. Incrível. Eu ainda achei essa odd muito boa, diante de tudo que o Sex falou, né? Mas vamos ver. O Wolfsburg é um time duríssimo em casa. Agora, no jogo das meninas do City com o Chelsea, a gente pegou um over 1,5 gols. Para o Brasil jogando em casa contra a Colômbia, uma odd 1,30, vem o handicap 0 do Brasil. E no jogo entre Itália e Alemanha, a gente tem um favoritismo para a Itália, jogando em casa, com handicap mais 0,5. Ou seja, se empatar, é dentro, né? Então, essas foram as nossas entradinhas, os nossos palpites para esses joguinhos aí da primeira perna da semana de data FIFA. E se vocês curtiram as análises, deixa um like, compartilha. E se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal.